Recentemente, a OpenAI lançou uma nova feature para o ChatGPT, que é a capacidade de ler e interpretar imagens. No vídeo de hoje, eu irei fazer vários testes com essa nova feature e vou dar a minha opinião sobre ela. Será que ela é realmente funcional? Será que ela é boa? Quais os casos de uso? Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Então chegou o grande dia, vamos testar aqui se o ChatGPT consegue mesmo interpretar as imagens que nós enviamos para ele. E será que isso aqui tem algum uso objetivo e funcional? Ou é só mais alguma coisinha ali para enfeitar o ChatGPT? Antes de começar o teste, deixa eu te explicar aqui. Recentemente tivemos aí várias features lançadas, como por exemplo o DALL-E, que eu nem fiz o teste ainda, então eu vou soltar aqui no canal nos próximos dias. Também temos análise de dados avançada, navegação com o Bing. Cara, a versão paga do ChatGPT realmente está voando. E assista os vídeos aqui, porque as análises que eu vou fazer, eu vou sempre deixar bem clara a minha opinião, se vale a pena ou não tá pagando para utilizar isso aqui. Então, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui eu tô gastando dinheiro para você não perder dinheiro. Bom, outra coisa aqui, para essa aula ficar um pouco mais dinâmica, separei aqui do meu lado esquerdo tudo que eu vou falar sobre essa análise de imagens do ChatGPT. É importante notar que aqui eu não vou falar só de inteligência artificial. Infelizmente para alguns e felizmente para outros, eu vou entrar aqui em vários outros assuntos, como por exemplo uma parte onde eu falo de imagens de medicina, que também é uma coisa que eu manjo bastante e pode agregar aí na sua vida, ok? Para a gente estar utilizando essa feature nova, a gente pode clicar aqui no modelo de ChatGPT 4, e dá um clique aqui nesse botãozinho de anexar imagens. Clicou nele, você pode escolher qualquer imagem e fazer o upload aqui para dentro da ferramenta. Vamos lá, quais foram as imagens que eu testei para mostrar aqui para vocês? Vamos lá. Passando aqui para o nosso primeiro teste, eu peguei aqui meu celular e tirei fotos de 3 objetos que eu tenho aqui no meu escritório. Vamos lá. O primeiro é esse Bitcoin aqui, que ele é na verdade uma lâmpada de LED, beleza? O segundo é um pêndulo de Newton. E o terceiro é uma plantinha artificial. Tudo isso aqui está no escritório e serve aqui como decoração, beleza? E enviei isso para o ChatGPT, não digitei prompt nenhum, ok? E ele falou aqui, ele deu aqui uma descrição exata sobre os 3 objetos. Então eu fiz a tradução aqui embaixo, ó, traduza tudo acima. E ele fez a tradução e eu vou ler aqui rapidamente para vocês como ele identificou essas 3 imagens. A primeira imagem é uma moeda decorativa Bitcoin. Aí ele fala, o Bitcoin é uma criptomoeda digital e blá 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 e blá blá blá. Então, o primeiro teste bateu. O segundo é a imagem mostra um berço de Newton. Lembrando que berço aqui ficou errado na tradução, mas seria um pêndulo de Newton. Isso é um dispositivo que demonstra a conservação do momento e energia através de uma série de esferas oscilantes. E a terceira imagem é uma planta artificial verde, possivelmente destinada à decoração. As folhas verdes vibrantes dão-lhe uma aparência fresca e animada. Então ele identificou aqui as 3 imagens com um detalhe. Essa planta artificial aqui, realmente ela é uma planta artificial. Então, sendo o ChatGPT uma inteligência artificial, ele conseguiu identificar essa planta artificial aqui. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso aqui foi um bom teste para a gente saber aqui como esse algoritmo está bem calibrado. Ele poderia falar que isso aqui era uma planta normal e tudo bem, eu não ficaria bravo com isso, mas ele ainda assim conseguiu identificar que isso aqui é feito de plástico, ok? Então, primeiro teste aqui, um teste bem simples e ele passou com muito louvor. Bora pro segundo. E no segundo teste eu já joguei a régua lá para cima e já fui pro teste mais difícil que tem aqui nesse vídeo. Aqui você vê 2 imagens de tomografia computadorizada, ou seja, o TC. Bom, isso aqui é uma imagem axial de crânio. Eu vou explicar um pouco para vocês mais para frente. Só que eu enviei a imagem para ele, você pode ver que a imagem tem aqui a tomografia A e a tomografia B. E eu perguntei qual o provável problema nessa imagem. Lembrando que aqui na B, essa imagem aqui possui algum defeito, ok? Tem alguma coisa errada aqui. E eu queria que ele identificasse isso para mim. A resposta foi a seguinte: as imagens fornecidas parecem ser tomografias computadorizadas. Acertou. Ou ressonância magnética. O ou aqui não era necessário, ok? Da cabeça do indivíduo. Então ele acertou também qual parte do corpo era. Não sou médico, mas com base na aparência das imagens, aí ele coloca, na imagem A, pode-se observar algumas áreas
hiperitensas, mais claras, no tecido cerebral, que não são normalmente esperadas em uma tomografia ou uma ressonância de pessoa saudável. Na imagem B, estas áreas hiperitensas parecem ser mais extensas e estão presentes em várias regiões do cérebro. Aí fala que essas áreas podem indicar condições de problemas como lesão, blá 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 e blá blá blá. Aí fala que você tem que buscar um radiologista ou um neurologista e tal. A questão foi, ele não conseguiu identificar qual era o problema aqui. Ele viu que tinha alguma coisa de errado, mas não falou exatamente o que. Então, pessoal, a gente tem que ter um pouco de calma. Eu vi muitas pessoas aí falando que o ChatGPT poderia identificar algum problema no diagnóstico por imagem. Não, ele ainda não é capaz de fazer isso. Para confirmar, eu desci aqui e fiz novamente a pergunta. Você consegue analisar qual tipo de lesão na imagem B? Além disso, você pode me dizer qual é o ângulo e a configuração com qual essa tomografia foi feita? Agora vamos por parte aqui. Lembrando que eu já tenho diploma na área médica, ok? Eu perguntei se ele consegue identificar a lesão na imagem B. E ele vai dar a resposta aqui que ele não consegue. Ele vai identificar áreas hiperitensas que são observadas e pode identificar condições como edema, inflamações, mas ele não consegue falar o que é exatamente, ok? E nessas imagens aqui, as lesões que existem são lesões císticas calcificadas, ok? Então ele não conseguiu identificar isso. Já que o ChatGPT não conseguiu identificar aqui qual era a lesão, a outra pergunta que eu fiz para ele era em qual ângulo essa tomografia foi realizada. No caso, essa tomografia aqui foi realizada com um corte axial. Para quem não sabe, um corte axial é um corte feito na horizontal de um corpo humano. Tem uma imagem aqui que pode representar isso melhor para vocês. Ó, a tomografia pode ser realizada em vários planos. E o plano de corte que pega na horizontal se chama plano axial. E com o plano axial você consegue exatamente esse tipo de imagem aqui. Uma imagem horizontal do crânio da pessoa. E esse corte varia da onde o médico está buscando fazer uma análise. No caso aqui, foi do cérebro, mas poderia ser na altura do peito, na região da cintura, entre outras partes do corpo humano. Essa foi minha pergunta para o ChatGPT, se ele conseguia identificar qual plano o médico utilizou para ter essa imagem aqui. E o resultado que ele me deu foi esse aqui, ó, ângulo e configuração. A imagem parece ser um corte axial, que é um corte horizontal do cérebro. Esse é um dos planos mais comuns usados para visualizar o cérebro em imagens como tomografia e ressonância magnética. Quanto à configuração exata e os parâmetros da tomografia, geralmente eles são especificados em relatórios médicos ou na própria imagem, mas com base apenas na imagem fornecida, não é possível determinar essas informações com precisão. Bom, ele não conseguiu pegar as configurações do aparelho, mas ele conseguiu identificar bem que isso aqui era um corte axial. Então, o que a gente tem de resultado aqui? Ok? Lembrando que eu não quero iludir você que está aprendendo aqui sobre inteligência artificial, sobre o ChatGPT. Isso aqui é um avanço muito singelo na questão de identificação por imagem. Isso aqui não vai diagnosticar pacientes automaticamente. Mas para um aluno que quer aprender sobre os cortes, sobre os ângulos, sobre as configurações do aparelho, o ChatGPT vai ajudar muito. E no futuro, com certeza, isso aqui também vai ajudar muito na medicina, mas nessa questão de diagnóstico. Ainda não está tão calibrado, mas já deu para ver aqui que no futuro isso aqui vai ser muito bem utilizado. Mas chega de medicina, vamos falar do que importa e bora para a próxima análise. Falando agora do que importa, eu fiz upload aqui de uma imagem da tabela do Campeonato Brasileiro para fazer algumas análises estatísticas aqui sobre o que pode acontecer até o fim do campeonato. Só fazendo o upload aqui, o ChatGPT já respondeu que isso aqui é uma liga de futebol e blá 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 e blá blá blá. Mas como que isso aqui pode ajudar a gente? Vamos lá. Fiz uma pergunta aqui. Considerando o estado atual da tabela do Campeonato Brasileiro, qual a probabilidade do Botafogo ser campeão? Aí ele fala, com base apenas na tabela, é impossível fornecer uma probabilidade exata do Botafogo ser campeão. No entanto, podemos fazer algumas observações. Aí ele fala que o Botafogo está em primeiro com 55 pontos, a diferença de pontos entre o Botafogo e o segundo colocado é 9. Ele dá algumas informações aqui que a gente já conhece. Aí ele fala, considerando que o campeonato tem 38 rodadas no total,
e 26 rodadas já foram jogadas, ainda há 12 rodadas restantes. E todas essas informações que ele está passando aqui para fazer essa comparação estão todas aqui na tabela, ó. 26 rodadas restantes, 38 rodadas no total. Ele fala por causa da quantidade de clubes, mas essa também é uma informação muito fácil de achar na internet, ok? Dito isso, mesmo que o Botafogo perca todos os seus próximos jogos, o segundo colocado precisa de pelo menos 3 vitórias e um empate, considerando que o Botafogo não pontue mais, para ultrapassá-lo. Se o Botafogo continuar a ganhar ou empatar alguns de seus próximos jogos, a tarefa para os times abaixo se torna ainda mais difícil. Aí ele fala aqui que fatores que podem influenciar nos resultados e nas probabilidades são lesões, suspensões, jogos contra times direto na luta pelo título e blá 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 blá. Bom, essa resposta aqui foi bem satisfatória, mas dá para melhorar muito. Ó, use os dados de partidas jogadas e faça uma probabilidade. Aí ele faz aqui uma probabilidade bem interessante. Vamos lá. Tudo utilizando apenas os dados da tabela, tá, pessoal? Ele fala: vamos simplificar a situação e calcular uma probabilidade básica, usando os dados fornecidos. Essa é uma análise simplificada e não leva em conta muitos fatores, como força dos adversários, desempenho em casa ou fora, entre outros. Primeiramente, vamos calcular a média de pontos por jogo. Aí ele chama isso de PPJ, do Botafogo. O PPJ do Botafogo são os pontos atuais / partidas jogadas. Então, ele tem 55 pontos em 26 partidas jogadas. O Botafogo faz 2,12 pontos por partida. Se o Botafogo mantiver a sua média de PPJ nas 12 próximas partidas, o Botafogo provavelmente obterá nas próximas 12 partidas 25 pontos. Isso leva o Botafogo a um total aproximado de 80 pontos ao final do campeonato. Agora, para o segundo colocado, Bragantino. Cara, e aqui um detalhe. O Bragantino é o segundo, tá, do Campeonato Brasileiro. Incrível isso. Vamos lá. Para o segundo colocado, Red Bull Bragantino ultrapassar essa marca, ele precisa de pontos necessários igual a 80,44 menos 46, que é a pontuação atual do Bragantino, ou seja, um igual de 34 pontos, com 12 partidas restantes. O PPJ necessário para o Bragantino seria de 34 pontos nas próximas 12 partidas. Caramba, eu tô ficando igual a Nazaré confusa aqui, velho. O Bragantino precisaria de 2,87 pontos por partida. Então, qual que é o resultado aqui? Usando essa análise simplificada, podemos dizer que o Botafogo tem uma alta probabilidade de ser campeão, visto que é improvável que o Red Bull Bragantino alcance uma média de quase 3 pontos por jogo nas próximas partidas restantes, enquanto o Botafogo apenas mantém a sua média atual, ok? Então isso aqui é uma análise que ele faz aqui com os poucos dados que tem aqui na tabela, ok? Dá para você fazer isso de maneira muito maior, mas vamos para o que interessa. Utilizando esse mesmo tipo de análise, qual a chance do Corinthians ser rebaixado? Beleza? Agora a pergunta foi diferente. Aí ele fala aqui, utilizando a mesma base de dados. O Corinthians está com 31 pontos em 26 jogos. A média de pontos do Corinthians é de 31 pontos em 26 partidas. Aí ele tem 1,19 pontos por partida. Se o Corinthians mantiver a sua média atual de PPJ, pontos por partida, nas próximas 12 rodadas restantes, o Corinthians provavelmente obterá nas próximas 12 partidas 14 pontos. Isso leva o Corinthians a um total aproximado de 45 pontos ao final do campeonato. Bom, para quem não está muito acostumado, quando um time faz 45 pontos, ele praticamente já escapou do rebaixamento. Então, ninguém é rebaixado com 45, ok? Então, se o Corinthians só mantiver a média dele, ele já consegue escapar. Aí mostra aqui os outros times que estão nas últimas posições. Aí ele faz uma comparação com o primeiro time da zona de rebaixamento. Cara, se você é nerd do futebol, cara, isso aqui é um prato cheio para você. E tem muita coisa que você pode fazer, ó. O próximo jogo do Corinthians é contra o Fluminense. Qual o resultado provável? Aí ele vai pegar a média de partidas do Fluminense, ó. O Corinthians está em 14º com 31 pontos, o Fluminense está em 7º com 41 pontos. Aí pega o desempenho do Fluminense nessa temporada,
e pega a diferença de ponto entre os dois. Aí com isso aqui ele vai falar que o Fluminense tem uma ligeira vantagem dado o seu melhor desempenho na temporada até agora, só que ele pede mais algumas informações para deixar essa análise mais profunda. Então ele pega aqui a forma recente como o time se sai nas últimas rodadas, jogos em casa ou fora de casa, lesões e suspensões, histórico de confrontos. Cara, dá para você montar uma tabela com todas essas informações, com todas as informações de todos os times do ano, ok? Você consegue montar isso aqui bem tranquilo, enviar para o ChatGPT para ele ficar fazendo as análises de jogos. Então pensa, o cara que mexe lá com aquelas bets, com aquelas apostas esportivas, cara, isso aqui para ele é um prato cheio. É incrível o que dá para fazer hoje em dia com o ChatGPT. E tudo isso a gente partiu, lembre-se, a gente partiu de uma única imagem. Uma única imagem sem prompt. A gente conseguiu navegar por vários e vários resultados, ok? Bom, agora vamos para uma coisa mais simples, bora para o nosso próximo teste. Recentemente, eu assisti um filme bem interessante, chamado Nefarious. Alguns de vocês aí já devem ter visto. Cara, ele é um filme de terror bem bacana, bem diferente do convencional. Eu peguei aqui o pôster, a capa do filme e enviei para o ChatGPT e perguntei sobre o que é essa imagem, ok? E ele me respondeu: a imagem parece um pôster de um filme intitulado Nefarious. O slogan é tal e tá no topo, o que sugere que o filme pode ter elementos de terror ou suspense. Então ele vai fazer uma análise aqui só da imagem da capa do filme, ok? Até aí, beleza. Mas uma coisa que seria interessante seria, eu perguntei para ele, me fale mais sobre esse filme. E curiosamente ele não consegue me falar mais, então ele só faz a descrição aqui da capa do filme, mas ele não consegue me falar mais informações sobre o filme. Então, por algum motivo, quando você envia a imagem para ele, ele fica limitado a te dar a informação sobre a imagem. Então ele não busca por sites terceiros algum complemento para me ajudar nisso aqui. Pode ter sido aqui por eu ter feito um prompt bem simples, mas pode ser aqui também pelo uso da nova feature. Enfim, isso aqui foi bem razoável, mas quando você precisa de uma informação extra de algum site terceiro, ele não foi buscar. Então, se deseja mais informações, sugiro procurar pelo título do filme em fontes confiáveis ou visitar o site mencionado no post para obter mais detalhes, ok? Então, se você quiser saber mais sobre o filme, pesquisa aí porque esse filme é muito bom. E, sem enrolação, bora para o próximo teste. Agora, eu tirei print de um vídeo meu. Eu lancei um vídeo aqui recentemente que deu bastante views, que foi sobre uma plataforma que eu estou gostando bastante, que inclusive ela é uma concorrente do ChatGPT, que é a plataforma Perplexity. E ela é uma plataforma de pesquisa e copiloto. Parece muito com o ChatGPT, mas também parece com uma Alexa e com o Twitter, e às vezes ela ocupa o espaço do Google. Então é uma plataforma bem interessante. E eu tirei print da tela do vídeo e mandei aqui para o ChatGPT. Esse print foi retirado de um vídeo do YouTube. Qual o conteúdo dessa imagem? Então ele fez uma descrição completa, que eu não vou ler porque é um pouco longo, mas ele fez uma descrição completa aqui do layout dessa página, beleza? Então o resultado aqui foi bem interessante. Só que como foi algo bem simples, porque aqui eu gravo a minha tela mostrando uma outra plataforma, como eu queria fazer uma análise diferente, eu peguei aqui um pedaço de um vídeo onde era uma aula de biologia. Se eu não estou enganado, era mitose e meiose. Então eu tirei esse print aqui da minha tela. Você pode ver que tem a barrinha do YouTube aqui, ó. E aqui você pode ver que tem uma explicação sobre fases da mitose ou meiose e tá tudo em inglês, ok? Eu queria saber do que era isso aqui, do que estava falando. Então, mandei aqui. Essa imagem foi retirada de um vídeo. Qual o provável tema desse vídeo? Você pode me explicar essa imagem? Aí ele fala: a imagem mostra a fase da divisão celular, especificamente as etapas iniciais da mitose. O provável tema do vídeo é o processo de mitose ou a divisão celular em eucariotos. Aí mostra, a imagem apresenta as etapas sequenciais. Aí fala, fase G1, prófase,
prometáfase e dá uma explicação sobre tudo isso. Então aqui ó, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. E ele explica tudo bonitinho com um simples print de um slide, acho que um slide de um professor aqui. A gente já consegue ter uma explicação muito boa aqui com o ChatGPT. Isso aqui, pessoal, para quem estuda, para quem utiliza o ChatGPT para estudar, cara, isso aqui facilita demais a vida. Para quem está na universidade, por exemplo, às vezes o professor te manda todos os slides. Você pode pegar todos os slides, fazer o upload aqui e você já vai ter as explicações corretas. Você nem vai... Quando você chegar na aula, você já vai saber muita coisa. Isso aqui facilita demais. Em resumo, a imagem ilustra mudanças que ocorrem na célula à medida que ela se prepara para a divisão e blá 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 e blá blá blá. Então, explica muito bem aqui como funciona o processo. E você pode utilizar isso com prompts que eu já mostrei aqui no canal, como por exemplo... Atue como um professor de bioquímica de universidade e me explique isso de maneira técnica. Aí vai aqui ele vai mudar a linguagem. Mitose é um processo fundamental para a replicação genômica e a divisão de células somáticas em organismos eucariotos. Caso você não tenha uma linguagem sobre a área da saúde mais avançada, você pode dar um passo atrás. Você fala aqui, atue como um professor de ensino fundamental e me explique de maneira simplificada sobre a mitose. Aí vai utilizar um outro tipo de linguagem para estar te explicando essa mesma coisa. Ou seja, isso aqui você vai estar utilizando a nova feature de enviar as imagens, só que também vai estar utilizando a engenharia de prompt para ter o melhor resultado da explicação dessas imagens. Então, é o melhor dos dois mundos, pessoal. E agora, bora para o próximo teste. Vamos lá. Temos aqui a economia do Bitcoin. Eu achei esse infográfico bem vagabundo, com qualidade bem duvidosa. Eu acho que a imagem que vocês estão vendo aí, o HD ela é muito boa, mas cara, eu não consigo ler nada do que tá aqui. Para mim, isso aqui tá completamente embaçado. Então, eu peguei essa imagem aqui numa qualidade péssima e enviei aqui para o ChatGPT e pedi para ele fazer um resumo desse infográfico, ok? O que aconteceu aqui? Duas coisas. Primeiro, que essa imagem aqui está em péssima qualidade, um ser humano comum não consegue ler isso aqui de jeito nenhum, porque está em 10p essa imagem. E depois, porque esse assunto aqui é bem complexo e é bem difícil e eu preciso de uma explicação sobre isso. Vamos lá. O infográfico apresenta informações sobre a economia do Bitcoin. Aqui está um resumo. Então, transações, aí ele vai dar a explicação de tudo que está acontecendo aqui, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e parte 6. Novamente, o ChatGPT acertou, fez a leitura do infográfico e explicou tudo aqui para mim. Então, pessoal, se você precisa entender um assunto, pode ser por imagem, como no último exemplo, pode ser no estilo infográfico, cara, isso aqui é uma mão na roda para você. Como você pode ver, explicou aqui tudo de maneira certinha. As informações estão corretas, porque eu já havia preparado a aula antes, tá bom? Isso aqui vai te auxiliar pra caramba. Então, tem infográfico, tabela, qualquer coisa que você precise analisar de forma rápida e de forma eficiente, ou até mesmo aquilo que você leu e não entendeu, você pode mandar aqui para o ChatGPT, utiliza um prompt ali de uma explicação, de um especialista, aquela coisa que você já sabe, e você vai ter bons resultados. Serve para você também que tem uma imagem péssima qualidade, mas precisa entender alguma coisa sobre aquilo, ok? Bom, e agora vamos para o nosso último exemplo. Rapaz, o nosso último exemplo aqui, eu fui lá e fiz um desenho. Então, como vocês podem notar aqui, eu não desenho muito bem, ok? Eu desenho razoavelmente bem. E aqui tem um sol, um foguete, uma casinha. Alguns vão falar que isso aqui é um alien, mas é um ser humano. E aqui tem um carrinho, tá? Esse aqui é o meu desenho. E eu escrevi aqui quantos objetos tem nesse desenho. Tá? Eu escrevi isso aqui porque... sei lá, mas eu escrevi isso aqui. Porque eu queria que o ChatGPT tentasse interpretar os meus desenhos. Obviamente ele vai conseguir, porque eu desenho muito bem. Eu queria que ele interpretasse também a minha letra, que a minha letra é boa. E eu queria que ele respondesse essa pergunta. E eu tirei uma foto do papel, fiz upload aqui e ele me deu esse resultado. No desenho, eu vejo os seguintes objetos. O primeiro, sol. O 2, foguete. 3, casa. 4, carro. 5, pessoa. Portanto, há
5 objetos no desenho. Então, outra coisa bem curiosa, se você escreve no papel, tem alguma coisa escrita em papel, em qualquer idioma, o ChatGPT traduz aquilo e interage com aquela escrita que está no papel. Cara, isso aqui para fechar, é uma feature muito interessante do ChatGPT. É aquilo que ninguém pediu, mas tá aqui e a gente vai usar da melhor forma possível, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como sempre, eu tento trazer aqui alguns exemplos diferentes. Vocês viram aqui que eu trouxe um filme, eu trouxe aqui um desenho que eu fiz, também Campeonato Brasileiro, que é um tema completamente diferente, a gente nunca falou de futebol nesse canal, e também as imagens médicas, porque eu também sou formado nessa área. Espero que tudo isso tenha acrescentado na sua vida da melhor forma possível, que você tenha aprendido um pouquinho sobre tudo e tenha entendido principalmente sobre inteligência artificial. E entenda que nos próximos vídeos aqui desse canal vai ser mantida essa tendência de abordar não só os temas de inteligência artificial, mas também outros temas do cotidiano, para a gente falar um pouco sobre o que se passa na vida de vocês, na minha, e assim a gente troca uma experiência mais legal. Bom, vocês também já fizeram alguns testes aqui com essa plataforma, então deixa aqui embaixo outras coisas que nós podemos fazer e também passe o seu feedback sobre essa nova função do ChatGPT e o que mais que você quer ver aqui no canal, ok? Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial. Lembre-se que se você quiser ser meu aluno, o link do meu curso está aqui abaixo na descrição. Aqui é só a pontinha do iceberg. Lá você descobre muito mais sobre inteligência artificial e também sobre mim, os meus ensinamentos. E por hoje é só. Te vejo na próxima. Fique com Deus.